Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, nós estamos aqui num problema delicado a respeito da investigação histórica moderna sobre a responsabilidade ou culpabilidade de alguém, de quem, a respeito da morte de Jesus. Se estão lembrados, na semana passada, eu afirmei que a última alternativa a que desculpa inteiramente os judeus não pode ser aceita por um fato simples, porque eles, no primeiro século, nunca fizeram segredo que levaram Jesus à morte. Portanto, não é o caso de simplesmente afastar os judeus do processo e da condenação de Jesus. Mas também falei que se a última posição não é aceitável, existe gente que quis modificar o texto e lê-lo, por exemplo, na perspectiva de João 23. Então vamos eliminar tudo aquilo que é nocivo ao povo judeu, tudo aquilo que é ofensivo ao povo judeu e vamos... Não, isso não se faz. Isso não é exegese séria. Nós temos que aceitar a palavra de Deus e explicar o contexto em que ela foi escrita. Não é? A quarta posição está afastada. A primeira também, a mais tradicional, está afastada por causa daquela tendência dos evangelistas a desculparem sempre mais os romanos e a carregarem as tintas nos judeus. A verdade histórica deve estar entre a segunda e a terceira. Estão lembrados? Na segunda, os judeus têm uma certa, digamos, uma certa precedência sobre os romanos, só que não emitem uma sentença formal contra Jesus, a deixam ao procurador. Na terceira, é o procurador quem os obriga a agirem, a tomarem uma decisão contra Jesus. Qual é a diferença entre a segunda e a terceira posição? A diferença está em ter a posição sido tomada do ponto de vista político ou do ponto de vista religioso. Afinal de contas, Jesus foi condenado como um subversivo político ou como um homem potencialmente perigoso do ponto de vista religioso. Tem os dois aí, né? Você, de certa maneira, antecipou o que eu vou dizer agora. Eu acredito que a verdade está entre a segunda e a terceira posição. Agora, chegamos ao final e chegamos à conclusão. Eu acredito que no Sinédrio houvesse gente que, sem nenhum escrúpulo, por ódio a Jesus, o terá condenado. Mas esses não são todos. Em segundo lugar, eu acredito que dentro do mesmo Sinédrio havia judeus que, talvez superficialmente ou egoisticamente, faziam coincidir os seus interesses com a eliminação de Jesus, mas não agindo por ódio, simplesmente por interesses. É vantajoso para nós que ele desapareça. Em terceiro lugar, eu acredito que houvesse dentro desse sinédrio judeus que agiram contra Jesus de uma maneira inteiramente, digamos, limpa, ou com consciência limpa. Inocentemente. Julgando prestar um grande favor a Deus.
eliminando um subversivo religioso potencial. É claro que para estes terceiros aqui não se pode falar em culpabilidade. Para esses aqui cabe melhor o termo responsabilidade. Eles foram responsáveis também, embora não totalmente culpáveis. Agora, para o primeiro e para o segundo grupo, eu diria que foram culpados. São culpáveis. O terceiro responsável, os dois primeiros culpados. Agora, é claro, se eu faço essas distinções aqui, eu as faço dentro das autoridades judaicas do Sinédrio daquele ano em que Jesus foi processado e justiçado. É evidente que daí não se pode partir, como infelizmente diversos padres da igreja partiram, para uma condenação geral, quer do judaísmo da época de Jesus, quer, pior ainda, do judaísmo de todas as épocas. Melitão de Sardes, um deles, no século II, cunhou o vocábulo deicídio. Eles são culpados de deicídio, isto é, de terem matado Deus. Isto aqui é evidente que não. Mas antissemitas nós tivemos no passado grandes doutores da igreja, como João Crisóstomo, Santo Agostinho, que afirmava que os judeus não podem ser exterminados, mas têm que ser tratados com severidade e dureza. E o quarto concílio de Latrão os obrigou a andar com a estrela de Davi. Por incrível que pareça. Como quase que uma antecipação do nazismo. A igreja foi, lamentavelmente ela foi, ao longo da história, antissemita. Foi. É verdade, a primeira perseguição foram os judeus. É narrada nos Atos dos Apóstolos. A morte de Estevão, e a decapitação de Tiago, a prisão de Pedro, a prisão de Paulo. Mas depois a igreja lhes deu um troco que... milenar. Nossa Senhora, não é? Deus nos acuda também. É claro que isto não pode ser aceito de forma nenhuma. Nem para o judaísmo da época de Jesus, só o Sinédrio é tomado de mira com essas distinções e jamais outras gerações. Agora, uma mistura de religioso com político se vê nisto tudo? Acredito que sim, né? Sim, porque sim, Jesus foi sim. condenado aparentemente por uma questão política, pretensão de ser rei dos judeus. Mas Só que no seio do judaísmo, política e religião nunca se separaram. Desde os tempos de Davi até os dias de hoje. Nunca judeu separou clarissimamente Estado de religião. Nunca. Mas naquela região é comum essa mistura, né? Bom, O Islã no tá judaísmo de misturado aí? todos os tempos, o religioso e o político sempre foram misturados. E nós nos perguntamos, na nossa igreja, as coisas se passam diferentemente? De jeito nenhum. Tá aí. De jeito nenhum. Então, aí está a resposta. O homem é um ser político, né? E um ser religioso E um também. ser religioso. Escuta, vamos dar um exemplo apenas? Santa Joana d'Arc, condenada à fogueira. A mistura indigesta de religião com política, com interesses pessoais. Quando que não houve isso na nossa igreja? E quando não houve isso no judaísmo também? Nunca se separaram inteiramente. Agora, padre, o discurso do nosso novo Papa parece ir diretamente contra essa visão política da igreja, não? A política como exercício de poder. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, é claro que usar o religioso com finalidade política, é claro que... Não, Porém,
Ainda que seja condenável, é uma coisa que se faz. Uma coisa que se faz e se continuará fazendo. E ele se opõe, sim, mas ele tem... Ele tem consciência, tem que consciência o mal disso. não vai eliminar porque ele proibiu. Exatamente. Sim, mas me parece que o exemplo que ele dá de simplicidade vai completamente contra... É bem. Mas quem vai seguir esse exemplo? Quem quiser. Espero que os nossos fiéis, não é? Quem quiser. Mas seria muito ingenuidade você imaginar que todos, sem exceção, seguirão exemplos assim. Claro que o religioso e o político estão sempre mais ou menos caminhando juntos. Há épocas em que se separam mais, outras épocas se juntam mais, mas é muito difícil, para não dizer impossível, traçar uma nítida linha demarcatória entre o político e o religioso. Porque ambos têm interesse um no outro. Sim! A igreja, quando condena umas tantas coisas, aqui, modernamente, não é acusada de ingerência no político, no poder secular? Está aí. Isto, quando a igreja condena, por exemplo, casamento gay, que mais? Aborto. Não é chamada e acusada por todos de querer ingerir nas coisas seculares e não diz eles que isso aqui não compete à igreja decidir, e sim ao Congresso Nacional. Mas, padre, aí não existe uma ignorância tremenda, latente nessa declaração? Mas existe ignorância e existe má fé também. Existem as duas coisas. Então, entre nós, quando nós falamos de uma regra eclesiástica, de uma regra da igreja, evidentemente que não estamos falando de uma regra política, não é um exercício de poder e controle de uma cidadania que não é necessariamente cristã. A igreja não é ingênua de imaginar que o que ela fala não tem implicações políticas, ainda que indiretas. Mas não é o dolo dela, não é a intenção dela. Mas a vida humana é feita assim. Não existe uma possibilidade de separar nitidamente um terreno do outro. Não. Ainda que Estado esteja separado da igreja, juridicamente, como é o caso do Brasil. Nós vamos ter que fazer agora um pequeno intervalo e voltamos. Encerrando toda esta nossa conversa, que já começou na semana passada, nós podemos então dizer que, embora teologicamente Jesus tenha morrido pelos pecados de toda a humanidade, historicamente se há que buscar a responsabilidade ou a culpabilidade, e espero ter demonstrado isto aqui. Padre, do que o senhor falou, o senhor, a mim pelo menos, falou uma coisa muito interessante, que foi trazer aqui à baila a possibilidade de uma maior participação romana nessa execução de Jesus. Existe algum subsídio bibliográfico que se possa encontrar no Brasil para o telespectador que se interesse? Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Não existe. É simplesmente ler e investigar bem o texto e a tendência ou as tendências de determinados textos que vão sempre numa linha única, não é? Por causa dessa tendência que se vai, nós podemos dizer que houve uma tentativa de camuflagem por parte dos escritores, do ponto de vista histórico, com relação aos romanos. E isso se entende muito bem, porque os judeus não se convertiam mais, portanto não se tratava de pregar mais o evangelho a judeus, mas se tratava de pregar o evangelho num grande império romano. E era preciso demonstrar, aí estão as provas, são provas internas, sabe? Não são provas externas, são provas internas que mostram a lógica do argumento. Era preciso mostrar ao império que o cristianismo não é subversivo e que César e Deus, ou Cristo, não estão no mesmo nível, e César não tem que se amedrontar diante de Cristo. Agora, isto com relação ao Evangelho, aos Evangelhos. Existe um texto no Novo Testamento em que a igreja se opõe, ou se opôs,
frontalmente contra o império. Saberia? Não, não saberia, padre. Não me lembro. O Apocalipse. O dragão, a besta, a primeira besta, que é o império, a segunda besta, que é o propagandista da primeira. Aí sim, nesse livro aí, no Apocalipse, escrito no final do século, mais ou menos a época do quarto evangelho, houve uma tendência de forte oposição da igreja ao império. Então é preciso olhar os textos e examiná-los um por um, para se tirar uma conclusão unívoca. Não dá para ser dita, não é? Não dá para ser tirada. Enquanto os evangelhos tentam desculpar, e os evangelhos foram escritos anteriormente ao Apocalipse, o Apocalipse tenta culpar sempre mais. E não só o império, mas o imperador também. E seria compreensível sob o ponto de vista político, não é, padre? Porque não se poderia divulgar o cristianismo ou crescer com o cristianismo, talvez da forma como se fez, se ele se pusesse de uma forma diametralmente oposta ao exercício de poder colocado à época, que eram os romanos, não é? O cristianismo, os autores do Novo Testamento não foram contra o império. Mas quando o império se voltou contra a igreja, Nero em primeiro lugar, de 64 a 67. E, em segundo lugar, Domiciano, nos anos 90. Então, sim, então ela se posicionou fortemente contra o império, mostrando o satanismo que estava por detrás. E aqui o evangelho teria sido escrito antes ou depois disso? Ah, não, os evangelhos devem ter sido escritos em tempos de relativa paz ou relativa tranquilidade. Não é que uma perseguição tenha sucedido a outra assim interminavelmente. Houve períodos de calmaria, períodos de tranquilidade. Às vezes recrudescia numa região, mas não em outra. E eles estavam em comunidades também, né? Não era algo escandaloso, não era tão perigoso também, né? Olha, o cristianismo se alastrou de uma forma geométrica, sabe? Nós não podemos dizer isso durante a vida de Jesus. Não, mas, então. Mas depois da morte de Jesus, não, logo depois, o cristianismo foi geométrico. Já nos tempos de Paulo, havia cristãos infiltrados no palácio do imperador. Mas aqueles que são da casa de César. Tá aí. Mas tudo depois dos anos 70, né? Não. Ainda Paulo morreu ali? antes. Paulo morreu antes. Paulo morreu por volta de 64, 65. Não, já houve uma infiltração generalizada e forte. Agora, claro, pegava mais as massas populares, mais baixas da sociedade, não é? Embora um ou outro fosse de nível mais elevado. Plínio nos diz, governador da Bitínia, nos diz que quando teve que interrogar a mando do imperador cristãos, chamou 2 escravas, apanhou 2 escravas e sob tortura as fez confessar o que é que se passava nas reuniões cristãs. Porque corriam as coisas mais absurdas, que os cristãos matavam crianças e bebiam o sangue dessas crianças mortas. Claro que é uma alusão, uma paródia da Eucaristia, não é? Sim. Muito bem. Então, eu acredito que já situei o telespectador dentro do conjunto da paixão. Cada evangelista tem a sua perspectiva. Se em Marcos o Jesus da paixão parece um Jesus muito humano, demasiadamente humano, a cair por terra quando pede a Deus que lhe afaste o cálice, nesse evangelho aqui é um Jesus divino. Quem cai por terra não é Jesus, são os que vieram prendê-lo. Estão vendo como se sai da história em favor da teologia? A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Sou eu, ego em mim.
todos caíram por terra. E isto por 3 vezes. E este evangelho aí não narra cenas ultrajantes ou muito humilhantes como a agonia de Jesus. Se bem que no final do livro dos Sinais apareçam menções desta agonia. Minha alma agora está conturbada. Não é? Bem, nós não vamos iniciar, deveríamos agora iniciar o texto, só que falta 1 minuto apenas para o término do nosso programa. Vamos deixar este início para a próxima semana. Agora, na próxima semana, então nós iniciamos já com a leitura do capítulo 18, que é o primeiro capítulo da Paixão, e espero que o telespectador tenha diante dos olhos tudo aquilo que eu tentei explicar nessas últimas 2 ou 3 semanas. Muito obrigado e até o próximo, se Deus quiser. Bom domingo a todos, boa semana e até o próximo domingo. Um bom domingo a todos, um bom dia e até a próxima semana. E fiquem sempre.